Gente, boa-vinda a todo mundo aí que está entrando. Espero que vocês se sentem confortavelmente, porque o papo aqui vai ser quente hoje. Vamos tentar, Vamos né? tentar. Primeiro queria dar boas-vindas a todo mundo aí que está entrando e queria agradecer em especial a doutora Thelma por aceitar esse convite. Na Neon a gente tem uma trajetória bastante forte em cima do respirador bucal, tanto é que o nome da Neon era Núcleo de Estudos em Ortopedia e Respirador Bucal, né? Hoje mudou, virou Neon SP. Mas assim, a nossa origem é do respirador bucal, que vem desde os primórdios de Gabriela, na década de 1990. Então, o fato da gente tocar nesse assunto é sempre um assunto muito importante. E por que então que eu pedi para a doutora Thelma participar dessa live? Porque uma das grandes dificuldades hoje é nós encontrarmos um médico que enxergue o respirador bucal na totalidade. Assim como o dentista também vê o dente, vai para o endodontista, não sei o que, o médico acabou fazendo isso com as diversas especialidades, manda para o otorrino é o problema do nariz, aí o outro é o problema da boca, o outro é o problema do ouvido, e a criança como um todo fica perdida. Que é exatamente o contrário do que nós pregamos por formação de olhar a criança como um todo. Então, gente, eu trouxe a doutora Thelma aqui porque ela é talvez a médica pediatra que melhor enxerga o respirador bucal. Tá? Tenho mais de 20 anos de trabalho com ela, em paralelismo. É um outro padrão trabalhar com um médico que pensa como a gente. E nós, por princípio, já somos meio fora da casinha dentro da própria odontologia. Fomos fora da casinha das fonos, que também enxerga o respirador bucal como um todo, e aí a gente falta o médico que enxerga o respirador bucal como um todo, que geralmente é o grande distribuidor, entre aspas, do tratamento dessa criança. Então, eu queria que a doutora Thelma se apresentasse. Eu não vou falar muito, prometo, mas a doutora Thelma Calvi é aquela médica para a gente chamar de minha. Tá? Pedro, eu estou extremamente feliz e honrada mesmo, tá? Pelo seu convite. E se eu puder ajudar um pouco, tá? Com o que eu faço, com o que eu sei e com o que eu aprendi nessa vida toda sobre o respirador bucal, tá? Então, tudo começa, primeiro, porque a minha formação é homeopática e onde a gente, na homeopatia, sempre olha a criança, o indivíduo como um todo. Então, já tinha um olhar mais focado para o todo. Tive a minha primeira filha e quando ela nasceu e amamentada no peito, só leite materno, sem chupeta, sem mamadeira, eu percebi que ela tinha todas as características de uma respiradora bucal. Evidente, o caso dela era uma exceção, porque foge a todos os padrões e requisitos que a gente parte do princípio para um respirador bucal. E fui procurar quem podia me ajudar nesse sentido, foi quando eu descobri a doutora Gabriela, não é? Gabriela Carvalho, que realmente já enxergava todo mundo assim, como um todo, e sabia muito de respirador bucal. E lá eu encontrei Pedro Vinha, tá? Que era, na época, assim, muito jovem, assistente, estudioso, interessado. E aí, com as minhas filhas, eu fui tomando mais gosto e atenção maior nessas crianças que chegavam com algumas características peculiares de respirador bucal. Nasceu a segunda, também respirador oral.
também com CRM positivo e com todas as características também. Posso dizer para vocês que a evolução de uma foi 100%, com todos os tratamentos, seguimos, e com fono, e com físio, e com a ortopedia facial, ficou ótima. A segunda, não fomos tão felizes, mas era um caso também muito mais raro, mais difícil de acontecer, mas hoje está ótima, tá? O que mais que eu posso comentar? Posso começar dizendo assim, que a gente nasce, tá, para respirar pelo nariz, certo? Na Certo. 32ª semana de gestação, o bebê está pronto para isso, tá? Para respirar pelo nariz, para deglutir, para ter sucção. Aí o que acontece é que surgem no meio deste caminho, o bebê nasceu, se amamentado, o aleitamento materno, tá? É o nosso ponto de partida. Essa é a grande verdade. Então, bebê precisa mamar no peito para respirar direitinho. Ele vai aprender aí. Então, tudo começa daí. Tudo começa daí. Ele tem que amamentar, ele tem que aprender como é que se faz para respirar, ao mesmo tempo em que eu estou sugando. E com isto eu vou ter, com certeza, uma evolução da parte respiratória muito boa. Tá? Agora, eu posso ter algumas obstruções mecânicas e que possa levar essa criança a ser um respirador oral. Aí começa que a gente tem que observar desde o momento que ele entra para você, como é que é a postura, como é que está essa boquinha, como é que está a língua, a fala. Então, é multifatores. Entendi. Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse classificar, quais são os três sinais, os sintomas mais frequentes no respirador bucal que você encontra no consultório? Como que você colocaria num ranking aí? Otites de repetição é uma coisa que, quer dizer, me leva sempre na história. A mãe está contando a história e eu estou olhando para o rostinho da criança, tá? As IVAs, infecções respiratórias repetitivas. Não uma específica, tipo amígdala, pode ser generalizada. Pode ser generalizada. Rinites de repetição, sinusites, adenoidites, tá? Amidalites, em geral, de via aérea superior. Nossa, adenoidite. Também. É muito comum. Bom. Interessante isso. Adenoidite é algo bem mais longe do dentista. O dentista fica muito longe da adenoidite. A gente para ali no rinite ou da amígdala, né? Tem uma região ali atrás do nariz que foge do foco, né? Exatamente. Tá, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando chega uma criança, primeiro no consultório, e você identifica ela como respirador bucal, porque assim, pelo menos na nossa interpretação, a criança que respira pela boca ela é um pacote de problemas associados. Ela nunca tem, raramente você tem uma criança que só fica de boca aberta. Sim. Vamos pegar uma criança novinha, vamos lá, primeira pergunta, qual a idade que você já percebe que a criança tem alteração respiratória? Essa é a primeira pergunta. Olha, 2 anos. 2 anos? 2 anos. Tá?
porque antes ela ainda pode ter um padrão respiratório e oral, e que não dá para ter assim plena certeza. É lógico que se ele chegou, tem casos e casos, né, Pedro? Não, Chegou na lá, média, né? na média, chegou lá com a linguinha entre dentes, tá? Porque o que acontece? Até os 4 anos de idade, a criança vai ter 60% da face pronta. Então, aos 2, eu já começo a observar algumas alterações. Já consegue observar alteração de face numa criança de 2 anos? Já consegue, tá? Então, assim, boquinha muito seca, linguinha entre dentes, encurtamento do lábio, lábios ressecados, tá? Então, já começo a chamar a atenção, já começo a, de repente, a descobrir que uma chupeta. Estou lá com 2 anos de idade e chupando chupeta, certo? Então, já tem uma flacidez. Ela não quer comer comida seca, precisa ser muito molhadinho, e a mãe já coloca isso. Então, eu começo a ficar mais atenta a Como essas você... observações. E numa criança de 2 anos, como que você tenta reverter esse processo aí? Então, aí é uma Porque, coisa, é difícil, porque é difícil, não... porque é a colaboração difícil. da criança é quase que zero, é tudo em cima dos pais, É tudo, basicamente. exatamente, aí eu trabalho com os pais, certo? Então, vamos corrigir a dieta, eu quero coisa mais seca, mais pedaços, tá? Retirar a chupeta, manter via aérea mais úmida. Então, começa o trabalho aí, para que depois a gente tenta minimizar as grandes alterações que vão acontecer inevitavelmente, Entendi. tá? E sempre estimulando que tem que mamar e que tem que mastigar e que vamos O, cuidar disso, com o cuidado duro maior. hoje, que isso deve cair direto na mão do o pediatra, geralmente é o primeiro, né? Mas assim, a cultura do aleitamento, da mamadeira e da chupeta é um negócio muito enraizado, né? Isso Sim, isso já já vem vem no pronto, né? O pacote da negócio, maternidade, Pedro. nossa. E a gente continua fabricando respirador bucal, né, doutor? Exatamente. Vem no pacote da maternidade. Então, é muito difícil. É lógico que não existe verdade absoluta, é proibido. Não, não é isso. Cada caso, cada família, cada contexto Lógico. é diferente. Mas é complicado e a gente consegue ver isso, ou melhor, eu até consigo ver isso mais claramente, porque é uma coisa que me chama atenção, eu gosto de observar, eu não quero que aconteça, então eu fico sempre muito presente nisso, tá? Tá. Só para vocês Por entenderem mais. um pouco, gente, para vocês posicionarem quem que é a doutora Thelma, eu falo bastante de apneia do sono infantil, tá? E eu sempre apresento no final um caso de uma criança que tinha uma apneia muito severa, de 30 apneias por hora, e que era diabética tipo 2, e assim, a gente trabalha junto há tanto tempo, né, que o encaminhamento dela, quando ela acha pertinente fazer expansão de maxila, para aumentar a via aérea, para aumentar nariz. E esse caso foi muito emblemático, porque ela falou, eu preciso que você adjunte esse menino para respiração, por causa dele da apneia. Aí eu olhei a apneia dele, a polissonografia, era uma apneia de 30 eventos por hora. Imagina, 33 eventos por hora é severa para um adulto, para uma criança é perigosíssimo. E eu falei assim, imagina, uma apneia de 30,
nem pensar. Essa criança tem que ser papo urgente e coisa. Aí ela falou assim, eu E era garanto, faz. Natal, hein? E E era era Natal. E Natal. aí, o mais divertido foi que ela falou, eu garanto. Ou seja, ela acreditava mais no procedimento que eu iria executar do que eu mesmo naquele caso. Foi muito emblemático esse caso que eu achei engraçadíssimo. E a, eu tive que dar o braço a torcer, o moleque ficou excelente, excelente. E E passamos. continua ótimo. Ele continua ótimo. O Ah, que Léo bom. já, sim, continua ótimo. Maravilhoso. É, e uma das É. explicações, só para vocês entenderem por que ela pediu a disjunção, é que o menino era diabético e a chance de uma complicação cirúrgica num caso grave como o dele era muito grande. Então, foi muito engraçado essa. Não, faz que eu garanto. E você fez rapidinho, porque ele começou o ano já Não, a gente muito passou Natal e melhor. Ano Novo vendo o menino É, tão grave, era o caso dele. exatamente. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Bom, chegou uma criança, não é um paciente que acompanha, é uma criança que chegou com 3 anos de idade, 4 anos de idade. E você percebe que ela tem uma obstrução nasal crônica. Qual que é o teu caminho, o teu raciocínio? Qual que é a sua prioridade de tratamento? Porque assim, você tem as urgências médicas, né, que são as otites, tudo, mas qual é a sequência de raciocínio para você romper esse ciclo? Porque a gente sabe que só tratar a otite ela vai voltar, ou Sim. qual que é a sua sequência de tratamento? Então, a primeira coisa, eu vou dar todas as orientações para os pais de tudo que a gente tem que mudar, tá? Antes de mais nada, quer dizer, eu vou pedir os exames, tá? Pertinentes àquela criança. Começo um tratamento, como eu sou homeopata, vou tentar ver essa criança como um todo, todos os impedimentos que são mecânicos e não mecânicos para este quadro, tá? E aí a gente vai tentar junto. Peraí, o que você chama de impedimentos mecânicos e não mecânicos? Pois a deglutição, como está, se esse respirador, se eu posso fazer mais alguma coisa para ele que não seja de cara dizer, olha, vai ao otorrino, tá? Vai agora lá para a gente colocar o aparelho. Então, vamos tentar ver se ele tá como ele está se alimentando, como ele está dormindo, qualidade do sono, para eu poder primeiro ajudar de uma forma global. E peço os exames. Aí vem um exame com uma obstrução muito grande de via aérea, tá? Em geral, eu vou mandar para você. É a primeira coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque eu Não, se vou lá tiver e vou ver palato, o palato, entendeu? A deglutição atípica, criança que já tem uma. Aos 3, 4 anos, Pedro, tem uma flacidez muito grande na musculatura da bochecha. Em geral, os pais não costumam observar muito. E vem a queixa principal, muitas vezes, nem a obstrução, tá? É o sono. eu vou até abaixar um pouquinho o seu celular para te pegar mais inteira, para você subir um pouco na câmera, que você fica para frente assim, você fica só metade. Ah, é? Então, peraí. Não, Aí, é aqui, ó. Tá bom? Ah, melhorou bastante. Melhorou? Porque às vezes você vem para frente assim, você fica só. É. A gente não é Virou muito alto, então a gente É. tem que. Assistente derrubou aqui. Então, na verdade, é um todo, Pedro. Eu vou ter que olhar cada caso como caso, tá? Pouquíssimos, eu vou dizer para você, que cirúrgicos, em toda a minha vida fazendo isso, eu não encho as duas mãos
de casos que foram para uma cirurgia, tá? Então, pergunta aí agora aí, tá falando assim, quanto tem palatoatrésica e adenoide aumentada? Tá uma pergunta aí na tela. Então, aí nós vamos ver quanto tem, quanto de obstrução essa adenoide está causando, esse aumento, tá? Evidente que se eu pego uma criança que tem 85, 90% de obstrução de adenoide, tá? Eu acho que é muito difícil a gente ter uma resposta muito boa. Tá certo que nós já tivemos criança que acabou respondendo bem, né? Fazendo depois fono, fisioterapia, você vai melhorar a postura, você melhora a passagem do ar, a cabecinha não vai mais tão lá para frente. Mas se eu tenho uma obstrução muito importante, eu solicito a avaliação de um otorrino e, em alguns casos, e eu vou dizer que poucos casos, eu assumo que tem que fazer a cirurgia. E, bom, Sem dúvida. sem dúvida. E depois a gente corrige o resto. Porque mesmo com a cirurgia vai sobrar muita coisa que ainda não funciona. O estrago é cumulativo, né, no respirador bucal. Exatamente. Por isso que a gente tem essa filosofia de trato o quanto antes, porque ele vai sendo estragado com o passar do tempo, e a hora que chega com 12 anos, você vai pegar o que sobrou disso. Até porque, com 12 anos, ele tem já 90% da face pronta, tá? E o terço superior totalmente estragado. Se a gente não fez nada precocemente. Fica tudo muito mais difícil, né? Mas é bom que esse paciente é um paciente de apneia no futuro. Ele rompe a apneia. Tadinho, mas você sabe tudo o que aconteceu com ele até aí? Que trajetória ruim ele teve? Não, eu sempre falo que a gente da área da saúde estamos em débito com o respirador bucal, porque a gente não olha o respirador bucal. Sim, a escola chamou e disse para os pais, olha, leve ao neuro, porque ele tem um déficit de atenção e hiperatividade. E o coitadinho não tinha isso nada, ele só era um respirador bucal, que tinha uma oxigenação cerebral extremamente comprometida, certo? Ou ele, que levou até um déficit escolar, né? Ou ele se comportava de uma maneira hiperativa para compensar essa falta de ar, certo? Essa oxigenação que ele não tinha, ou aquela criança largadinha, prostradinha, sem interesse. Então, ele pagou um preço muito sem dúvida. alto. E os próprios pais pagam também, porque tem um filho respirador bucal. Bom, você sabe, né? Não é fácil um filho respirador bucal. Exatamente. Muito, muito bem. Tá? Eu vou até ter umas perguntas que estão aí. Tem uma pessoa que pergunta se a adenoide regride. A adenoide, só para vocês, a adenoide regride naturalmente depois dos 9, 10 anos. E com a disjunção, muitas vezes ela regride. É que quando a obstrução é muito grande, mesmo que a gente disjunte, você não tem fluxo de ar. E esse fluxo de ar não consegue fazer a regressão da adenoide. Agora, uma fono poderosíssima aí perguntou, ela chama Lilian Krakauer. Ela perguntou qual a sua percepção a respeito do paladar do respirador oral? Também ele perde. Ele perde muito do paladar. Você percebe a diminuição do paladar da criança? Sim, são crianças que têm um problema muito sério de alimentação. Exatamente porque a coisa não rola, não sente o sabor como deveria. Pedro, ele não consegue, né? Na verdade, mastigar corretamente. Ele engole. Ele engole. Ele não tem um paladar. Ele engole. Muitas vezes ele tem que ficar bebendo água para conseguir empurrar a comida. Então, e a gente fica falando, fecha a boca para comer, menino, fecha a boca para comer. E os pais ficam bravos, olha, comendo de boca aberta.
Então, a coisa não é por aí. Eles pagam um preço muito alto. E a gente tem que realmente ficar atento o mais cedo possível para começar todo esse caminho, né? Porque é um caminho, vai precisar de muita ajuda e de muita gente para que ele Não, fique com bem. certeza. Tem uma fono perguntando se você pede avaliação de fono. Peço avaliação de fono, acho assim imprescindível, porque tem uma língua hipotônica, né? E não sabe onde tem que ficar e não sabe como tem que mastigar. Em geral, ou mastigam de um lado só, e a deglutição é totalmente atípica. Então, a fono tem que estar com a gente. Tem Fono, uma, físio. o duro é que nos dias de hoje é no mínimo caro você ter que tratar essa criança inteira. Você deve ter que escolher a tua prioridade. Qual que é o teu padrão para você escolher essa? Porque você pega uma criança lá, se você for um respirador bucal bem padrãozinho, vai ter problema de otorrino, ortodôntico, Tipo, fono, fisioterapia, comportamental. Então, sim. qual que é a tua sequência? Assim, o que você prioriza na Eu sequência? priorizo primeiro ele respirar, tá? Bom, Ele aprender a respirar, tentar fechar a boca, tá? Para ele poder ter uma melhor qualidade de vida. Primeiro, eu priorizo isso, diminuir os processos infecciosos que vão ajudar, tá? Ensinar de alguma forma essa criança que ela precisa tentar fechar a boca. E aí, alopaticamente, a gente não tem muita coisa para fazer, Pedro, tá? Homeopaticamente, a gente pode ajudar um pouquinho mais, em alguns casos, tá? Então, de repente, eu consigo, em algumas crianças, ajudar com a medicação homeopática, dar uma diminuída na adenoide, tá? Diminuir as amidalites. E com isso, a criança começa também a melhorar, tá? E aí tentar que ela consiga fazer alguma coisa. Se eu tiver que escolher e não tiver outro jeito, então vamos pelo menos com a fono junto. Com toda a porque envolve, melhora dessa parte, aí a fono. porque envolve um monte de coisa, né? Também pegar uma criança, vai no dentista, vai na fono, vai não sei o quê, vai no médico, vai Sim, na torrina, não sei. Você deve ter que ter inviável muitas vezes. tem que ter até um bom senso ali para conseguir gerenciar isso, né? Exatamente. Só para vocês saberem, gente, ela é homeopata, mas ela também usa alopatia quando acha necessário. Sim. Então, é por isso isso é uma das tranquilidades que a gente tem de trabalhar com a doutora Thelma, exatamente. Que quando uma criança está com otite, a criança está com dor e precisamos tirá-la rápido do quadro. E se ela precisar entrar com antibiótico, ela entra. Eu acho isso. Eu adoro essa plastia, que é bem característica do nosso grupo, né? Onde não existe uma técnica correta, existe incorreta, existe uma técnica mal utilizada. Tá? Exatamente. Até porque Ah, antes de ser homeopata, eu sou alopata, de formação, de claro. formação, né? E, de qualquer maneira, a minha posição, como a sua, é sempre escolher o que é melhor naquele momento. É, Né? Então, clinicamente, eu trabalho com outros médicos, claro, que também trabalham, mas assim, eu tenho uma percepção muito clara, pode ser que seja um viés meu, ou talvez um vício de olhar, vamos dizer assim, mas eu tenho uma percepção muito clara que quando a gente associa a disjunção, especialmente, que é o tratamento básico do ortodontista, do dentista para o respirador bucal, com homeopatia, eu tenho resultados melhores. Eu vejo isso muito claramente. O que é que a homeopatia faz de mágica, assim? Porque os resultados a médio prazo são muito superiores, pelo menos para o meu ponto de vista, essa associação da disjunção com a homeopatia, perdão.
O que é que ela faz de tão diferente que ela deixa o respirador bucal mais estável? Tipo, tá muito secretor ainda, você vai lá dar um remédio e ele melhora essa secreção. O Então, que é que a homeopatia é faz a de diferente em relação da alopatia? individualização. A diferença é você individualizar. Então, assim, eu posso ter na minha frente 5 crianças com amidalite, tá? Então, eu vou Tá. olhar, tenho lá uma amígdala hipertrófica, hiperemiada, com exudato, mas cada amígdala pertence a uma criança. Não dá para você ser, nesse momento, só organicista, olhar a amígdala, porque eu posso dar um antibiótico X, o mesmo para todas, tá? E eu ter uma boa resposta em 2, em 3, e não vou ter em todos. Agora, na homeopatia, eu não consigo dar o mesmo remédio, cada um é um. Ele é tão individualizado, certo? É muito mais difícil fazer. Porque você... eu sei que se eu der amoxicilina, eu curo 90% dessas crianças, provavelmente. Agora, na homeopatia, cada uma vai receber um medicamento. E eu acho que em função disso, de você conseguir individualizar bastante, a resposta é um pouquinho melhor. Porque no Lógico, respirador bucal, a amoxicilina vai resolver 90%, mas volta, né? Esse que é o volta problema. tudo. Vai voltar É, o CIT, vai voltar a amidalite, entendeu? E aí, quando você individualiza, você consegue aos poucos, tá? E tendo respostas melhores daquele organismo. Então, não vou ser tão secretor, vou conseguir diminuir um pouquinho, tá? E diminuindo essa formação de catarro, talvez as minhas otites vão também diminuir. Então, a coisa é essa individualização, tá? tá. Aí eu tava. Peraí, fugiu aqui agora. Nossa, tem um monte de pergunta aí, gente. Eu vou pedir desculpa, mas assim, eu não vou conseguir responder, nem conseguir perguntar para ela todas. Mas quando faltar uns 10, 15 minutinhos, a gente abre para as perguntas, aí vocês bombardeiam a gente vai tentar responder o possível. Agora, Tá. se não, se vocês tiverem alguma pergunta, assim, alguma mais específica ou que não conseguimos responder, escreve para a gente aí no direct, alguma coisa aí, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Eu prefiro tudo Ou via e-mail, depois, lógico, é, pode responder sem nenhum problema. pretendo colocar isso no ar aí. Vamos ver aqui uma pergunta aqui que ela falou. Alergias alimentares, a gente precisa pesquisar, tudo isso também é muito importante, tá? Então, a gente pesquisa sempre, faz parte daquele primeiro momento que você vai investigar Ô, tudo. e você pede raste, exame de sangue para alergia alimentar? Sim, A partir de que idade você pede? 4. 4? Porque antes 4. você acha que não vira? Antes, eu acho que pode dar falsos resultados, ou positivos ou negativos, na minha experiência, Não, tá? claro, Então, claro. exceto aqueles casos já muito claros, né? Tipo, alergia à proteína do leite, algumas alergias que são importantíssimas, mas que é muito claro para você desde o início, e eu sei que aquilo é real. Agora, na grande maioria das vezes, só depois dos 4 anos. Só depois dos 4 anos. Mas aí você pede meio de rotina esses exames quando é Não, respirador bucal? Não. não, tá? Depende da história. Tudo, na verdade, vou dizer para você, na minha consulta, acaba girando pela história de vida daquela criança. Não sei se 2 meses, 6 meses ou 6 anos, mas sempre tem uma história já. E você percebe que no
com o aleitamento materno, que a mãe come interfere na criança? Sim. Na Você verdade, percebe? isso não está em livro nenhum, tá? É uma questão só de Não, experiência de vida, é uma tá? opinião clínica sua. Não... Clínica minha. Mas sim, interfere muito. Interfere muito, sim, tá? E, você costuma levar o Como o aleitamento próprio. materno até quando? Bem, a Organização Mundial de Saúde, até 6 meses, obrigatório leite materno exclusivo, tá? Mas se a mãe puder levar até uns 2 anos, eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz. É que hoje acaba sendo muito complicado, porque a mãe trabalha, tem É. todo um contexto familiar que às vezes a gente se sente obrigada a permitir que a mãe desmame junto com ela, lógico, você vai sempre, essas decisões sempre são familiares, não dá para ser uma decisão do médico, sempre você tem que discutir isso com a família, né? A decisão é sempre da família, né? Exatamente, a decisão é da família. Quer dizer, eu tenho que trabalhar, doutora. E aí? Aí eu vou dizer, ótimo, então a gente vai tentar congelar o leite. Tá? E a forma de dar congelar o leite é interessante mesmo, que aí ela usa o próprio leite da criança, da mãe para a Exatamente. criança. Essa é sempre a minha primeira orientação. E vamos dar no copinho. Ah, mas aí a pessoa que vai ficar é meio insegura. Então você tem muitas coisas. Será que não vai engasgar? Então a coisa vai indo muito longe para você chegar e tomar a melhor decisão junto com a família para aquela criança e para aquele momento, né? Eu até costumo falar que como é que a gente vai julgar a mãe que depois coloca essa criança numa creche pública, que é Exatamente. uma menina para 5 ou 6, porque assim, como eu trabalho com aleitamento, de vez em quando eu sou bombardeado porque eu tenho um pouco de maleabilidade, né? Uhum. Mas eu vou falar, essa mãe vai para uma creche pública. Você acha que na creche pública eles vão dar uma técnica para 6, 8 crianças? Você acha que eles vão dar no copinho? De Então jeito nós temos que nenhum. tentar minimizar os danos na mamadeira, mas tem que compreender os pais, porque Na não verdade, a adianta a gente. decisão é da mãe, como também Claro. mãe que diz, e eu acho fantástico, eu vou continuar amamentando até a hora que eu decidir. Certo? Perfeito, acho fantástico. Mas cada caso é um caso, cada família é uma família. Então, Não, o duro que você deve ser mais difícil porque você tem que tratar a família, né? o pediatra trata a família, né? É, Você acaba acolhendo todo mundo e fica todo mundo meio que seu, entendeu? não, porque deve ser uma dinâmica bem difícil, né? Às vezes você Às deve vezes olhar eu e falar trato o assim, cachorro. Então, a avó, é verdade, faz né? parte, Faz parte, faz faz parte, mais do parte. que. Exatamente. Mas é muito compensador, principalmente para a gente que é dentista que trabalha com criança com problema respiratório, né? Olhar a totalidade da criança, né? Ela não ser uma amígdala para tirar, não ser uma hipertrofia de adenoide. Sim. Essa totalidade da criança é muito bonita, mas pena que tão pouca gente vê. E isso eu fico. É muito frustrante. Isso eu falo não só pela nossa área, por exemplo, eu adoro nos livros de ortodontia, o respirador bucal é hábito. 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 É, é. A criança Não vive mal por mudar hábito. isso. Ai, eu adoro ter amidalite. Adoro. Então, o respirador bucal é hábito no livro de ortodontia. Aí olha que, como nós somos despreparados, nós dentistas, né? Mas eu coloco dentista, mas eu coloco isso para todas as áreas.
Isso vale para fono que simplesmente quer fechar a boca de uma criança sela com obstrução, e também para o fisioterapeuta que quer posturar com a criança respirando mal, ou mesmo para o médico que simplesmente dá o antibiótico e espera que essa amígdala regrida para sempre e fique tudo certo. Então, assim, nós somos tecnicamente muito mal preparados. O dentista, eu lembro que tem uma piada engraçada, que nós somos tão mal preparados que a gente molda um respirador bucal para colocar para ele tratar o problema respiratório, e a gente fala para ele respira pelo nariz. Ou seja, a gente está pondo um aparelho para tratar a respiração bucal e a gente põe uma massa na boca e fala respira pelo Agora nariz. Agora respira pelo nariz. Mas isso é muito gostoso de tratar a integridade da criança como um todo, né? Você deve ser meio um patinho meio à margem na medicina. Na verdade, eu acho que hoje as coisas até estão mudando um pouco, Pedro. Mas na homeopatia, essa é a visão. Na alopatia, mais difícil, tá? Agora, na homeopatia, a gente é treinado para enxergar realmente o indivíduo com a sua própria individualidade. Ele é raro, peculiar, característico, e cada um tem a sua peculiaridade, certo? A sua característica, e a gente tem que aprender a olhar assim para o indivíduo. Eu acho que, na verdade, isso seria uma regra de vida, né? Olhar todo mundo dessa forma. Eu acho que se a gente conseguisse isso, o mundo seria diferente, não precisaria a gente... Olha o comentário da Adri aí, que a fisioterapia respiratória não visualiza o tórax que habita o corpo, ou seja, olha só o tórax acabou. Exatamente. É isso aí mesmo. Temos que mudar. Na verdade, a gente tem esses assuntos, essa forma de enxergar o paciente tinha que estar na graduação, né? Não tinha que estar na especialização. Na especialização, é verdade, mas na graduação não tá. Na graduação você enxerga os aparelhos. Então, eu sou gastro, eu enxergo o meu aparelho gástrico. Eu sou urologista, eu vou enxergar essa região. Você não consegue colocar isso dentro de um todo e tentar enxergar o todo com aquela alteração. Que aquela alteração é desse todo. Entendi. Então, é difícil, mas a gente vai aos poucos e eu acho que a gente vai mudar ainda. A própria graduação vai mudar. Tem que mudar, né? Tem que mudar, tá na hora. Tem que mudar, nós temos que evoluir como não só como estudo, mas como sociedade, né? Como um todo. Exatamente, é isso aí. E a sociedade, quando vê uma criança saudável, ela vai ter um ganho a médio e longo prazo muito grande, né? Porque uma criança doente, ela consome recursos, além de consumir recursos, já é uma visão monetizada do problema. Mas é uma criança que sofre a criança, sofre a família, tem gasto de recursos, ou seja, uma criança saudável, ela é melhor em todos os departamentos, vai ser um adulto melhor. Sim, então é isso que a gente procura desde lá. Na verdade, hoje a gente fala assim que são os 1000 dias. Esses 1000 dias de um bebê são os dias mais importantes da vida, tá? 1000 dias. 1000 dias. Esses 1000 dias a gente tem que tentar fazer com que seja o mais perfeito possível. Aí eu acho que tudo vai ser muito bom, entendeu? Esses primeiros 1000 dias. Eu falo que a gente, como sociedade, tinha que proteger essa mãe, essa criança, porque nós vamos ter um adulto no futuro muito melhor. Muito melhor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas a gente precisa desde a família, né? Quer dizer, os exemplos, tudo.
tá? Exemplos de alimentação de higiene. Então, você tem que começar do zero e eu acho que a gente vai conseguir. Pelo menos, eu Tá. acredito muito nisso, tá? Trabalhamos para isso. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta minha, e depois a gente abre para o pessoal, tá bom? Tá. Qual de todos os sintomas do respirador bucal, que é um monte, qual que você acha que é o mais perigoso e que os pais têm que ficar mais alertas, assim, tipo, que embute não só riscos físicos, mas de cognitivo, de tudo. Qual que você acha que de todos os sintomas, os sinais e sintomas de todas as doenças relacionadas, qual que você acha que seriam as piores, as mais graves, que o pai tem que ficar muito alerta? Pedro, eu acho que é o sono, tá? Sono? Ao sono. A apneia, eles fazem apneia, os respiradores. Eu acho que o sono é uma coisa que me preocupa muito, tá? Fora isso, essa qualidade ruim de sono que ele tem. Ele amanhece cansado, tá? Ele passa o dia triste. Ele não consegue dormir de uma forma tranquila, ele não consegue ter todas as fases do sono. Eu não sei, o Na sono é minha, uma coisa que me preocupa muito. não, eu também. Na minha clínica, o sono agitado, daquele sono que a criança se mexe muito, tira o cobertor, eu encontro em pelo menos os 85% das crianças respiradores bucais têm esse quadro. Então, por isso que eu também vejo dessa forma. E às vezes eu sou procurada só por causa do sono. Ah, doutora, ele tem um sono ruim. Só que o sono ruim não é um problema do sono, entendeu? É porque ele tem um problema que não permite que ele durma tranquilo. Mas eu vou dizer para você que eu acho que mais de 50% ou 60% realmente vem com a queixa primeira do sono. Aí eu faço o diagnóstico de um respirador A tua bucal. primeira queixa é o sono? Interessante. Primeira queixa é o sono. Aí eu faço. Depois vem obstrução de via aérea, otite de repetição. Mas a primeira queixa mais que chama muita atenção dos pais é esse sono que é muito ruim. E eles percebem, é um sono que não descansa, é um sono que não oxigena, não vai oxigenar como deveria. Ih, houve algo aqui. Não, voltou já. Voltou? Não. Ah, voltou. Voltou. Só tá na Então, parte de baixo de novo. vou Tá. arrumar de novo. Pronto. Aí, Melhorou? mais supimpa. Aí, mais supimpa agora. Agora vai melhorar mais. Pronto. Aí. Tá bom? Não, eu concordo, eu acho que o sono realmente principalmente a apneia, né? Acho que é que a apneia não é discutível, né? É. A Aí apneia é um outro nível. Então é eu vou uma outra aproveitar, porque a história. gente tem menos de 10 minutos, Thelma. É. Então, Passou se você rápido, hein? permitir, eu vou pedir para o pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas. É. Eu estou lembrando Puder. de algumas, eu não me lembro de todas, mas se vocês quiserem fazer perguntas agora é a hora de bombardear a doutora. É. E só ela faz parte agora da. É tão difícil achar uma doutora Thelma, gente, que eu coloquei ela dentro do curso de respirador bucal, porque assim tem que ter alguém que mostre uma visão diferente. Tá? Então, existem médicos assim que pensam Sim. como a gente, tá? E não é só ela, não. Tem cada vez mais, Lógico, como ela tem falou. mais. Tá? Uhum. Aqui vou colocar algumas perguntas aqui, uma aqui interessante. Vocês já relacionaram respiração bucal com deficiência no crescimento? Será por causa de sono? Até pode. Não é uma coisa que eu acho que seja tão
comum, assim. Aí a gente vai ter que pesquisar um pouquinho melhor, ver hormônio de crescimento. Aí outras coisas precisam ser vistas, tá? Né? Então, posso dar uma respondidinha nessa? É porque eu Lógico, trabalho com leve, sono. Ó, leve. essa pergunta aí, sempre que envolver a apneia, o hormônio do crescimento só é produzido em sono profundo. E a apneia Exatamente. superficializa o sono. Então, déficit estatural, ou seja, queda, diminuição de crescimento, está muito relacionado com a apneia do sono na criança. Então, se a criança está crescendo menos que o normal e ela é respiradora bucal, é quase certo que ela tem uma apneia do sono. Então, é uma coisa que a gente deve sempre ficar mega alerta. Por isso que eu falei para você que o sono é uma coisa que chama muito a minha atenção e é realmente uma queixa frequente. Tá. A uma outra mãe perguntou aqui, uma mãe, não sei se é uma mãe. Hum. Ah, boca aberta e nariz entupido, só corticoide? Adorei essa. Não, não. De preferência, não. Uma outra mãe perguntou lá atrás, eu gosto dessa pergunta porque é uma pergunta que realmente... A criança só dormir de boca aberta significa que ela é respiradora bucal? Não, também não. Gente, eu amo essa mulher. A gente não combinou, juro por Não, Deus. não quer dizer isso, não. Não quer dizer. Vamos lá, vamos lá. Vamos, que mais? Agora, eu acho que as únicas pessoas que estão assistindo são nossos parentes, porque todo Sim. mundo te ama. Eu acho que deve ser só minha família aqui. A gente só tá falando para nossa família. É, Peraí que eu acho que tinha uma pergunta aqui que era ótima. Ah, a síndrome do respirador bucal tem grau? tem, tem. Pode ser mais leve e pode ser que englobe tudo. De repente, eu sou um respirador bucal, não só bucal. Respiro um pouquinho pelo nariz, um pouquinho pela boca. O grau vai ser menor, certo? Não tenho tanta alteração no meu sono. A minha língua está quase correta, não está totalmente para frente. Então, aí realmente você tem que ficar avaliando o todo. Mas tem os mais sérios mesmo. Tipo as Eu brinco minhas que o respirador filhas. bucal. Eu brinco que o respirador bucal, a gente tem o cardápio de patologias geralmente comum a respirador bucal, né? É, Pode ser rinite, sinusite. Eu falo que eles, quando nascem, eles tendem a escolher o que eles gostam mais. Então, um chega lá, não, eu queria um pouquinho de otite, uma hipertrofia de adenoide, uma pitada de rinite e um probleminha postural. É engraçado como eles pegam um padrão, né, de respirador bucal, eles vão lá, você não, tem uma galera que tem mais problema de garganta, a outra tem mais problema de nariz, a outra tem mais problema de educação. É interessantíssimo, né? é exatamente o que a gente está falando. Você monta, certo? Quer dizer, você vai montar o quebra-cabeça daquela criança e ela já vem mostrando para você qual é o pedaço maior do quebra-cabeça, né? É só Aqui, mais uma parte ou a outra. aqui tem uma perguntando se atende adolescente. Eu Atendo. atendo que meu filho tem 13 anos, né? Não é por nada, mas é o cliente mais lindo dela. É verdade. Bom, olha aqui, Theo. Meu filho tem 13 anos, um sono levíssimo, vive com rinite alérgica, com alergia atacada. Boca aberta, vive entupido. Já consultei vários profissionais. Resolve por hora, eu não entendi a questão. Se resolve, dá para ajudar ainda? Eu acho que a pergunta é essa. Eu acho que ainda dá, com 13 anos. Não sei te dizer se a gente vai conseguir uma resposta fantástica, mas eu acho que alguma coisa a gente consegue ajudar sim, tá? Que deve ter um desequilíbrio aí que a gente tem que descobrir aonde está para poder ajudar um pouquinho. Ó,
que mais? Nossa, tem um monte de perguntas. Gente, não vai rolar todo mundo, porque a gente tem mais 3, 4 minutinhos só. Mas assim, é super legal. Olha, É. esse é o tipo de live que eu levaria uns 3 horas, mas não vamos fazer isso, tá? Ó, criança mama no peito há 4 anos, nunca usou bico. É, deve ser mineira ou gaúcha, né? É. É. Tem adenoide moderadamente aumentada, faz interposição de língua entre os dentes em repouso, a mordida aberta. Dorme bem. O que a senhora acha? Bem, e que mais da história? E as- É, é uma live, não é uma anamnese. então, aí fica difícil saber. De repente, quer dizer, pela postura da língua, tá? Ele deve ter um encurtamento labial. Mesmo porque o fato de ter uma língua ruim, uma postura ruim, não, ou mesmo uma hipertrofia de adenoide, não significa que tem um problema respiratório. Exatamente. Eu, Então, eu- eu até brinco, indicação de cirurgia de adenoide e amígdala é uma adenoide e amígdala que dão problema, e não o fato delas serem grandes. Porque você exatamente. tem Eu sempre crianças. digo isso. Quer dizer, a amígdala grande, uai, deixa quieta, ela não está ficando doente, é igual nariz grande, nariz pequeno, os dois respiram. Então, eu não Ó, tenho que mexer, né? então vamos Deixa aqui quieto, aproveitar. Deixa quieto. deixa Exatamente. quieto. Vamos lá. Como diferenciar uma criança que dorme de boca aberta para o respirador bucal? Quais outros critérios você avalia? Essa é difícil. Essa é difícil. Eu preciso ver. Essa é difícil, eu não sei. Assim. Ó, tem umas perguntas aqui, gente, que é meio impossível. É, Depois de ter operado a adenoide, ainda com dificuldade para dormir, qual seria o diagnóstico ou problema? depende. Operou essa adenoide com que idade? Ela pode ter voltado. Tem muita coisa. Tem Tá, muita coisa. essas não vai dar para responder. Então, eu vou te dar uma fácil. É, Lavagem no nariz com sono, a senhora recomenda? Qual a com posição? sono? É, lavagem do nariz com soro, Sim, sem excesso. sem excesso. Sem excesso, mas eu E qual a posição recomendo da criança? sentado, Sentado. tá? O pessoal tá magoado que eu falei que era todo mundo parente. Ah, é? Pode colocar parte da Sabe o que live no Instagram? Por acontece? mim, pode. Também, tá? Sabe o que acontece? Eu tenho DNA, né? Então, muita gente, data de nascimento antiga, Pedro. Então, tem muita gente aí que me conhece por isso. Aqui tá pedindo contato. Contato. Qual o contato seu, Thelma? Oi? Qual é o seu contato? Telefone ou e-mail, Ah, alguma coisa ele para entrar em tá contato? no Insta, eu tenho. Então, todos os meus contatos lá. Qual que é No, teu Insta? mandando direct? É, Pode ou ir. direct, mas qual que é o No Insta direct. seu? Não, mas qual que é o seu Insta? É Pediatria com homeopatia. pediatria com homeopatia. Tá, e o meu é Pedro Vinha, só Pedro Vinha. Tá bom? 3 Bom, vezes gente, por dia. olha, Eu vi que alguém só perguntou se pode lavar 3 vezes por dia. Principalmente quando o tempo está mais seco, a gente pode lavar mais. Se não, 3 vezes está bom. a gente vai cair 15 segundos. Gente, eu só quero agradecer, eu não vi que tinha um reloginho ali em cima. Um beijo enorme no meu coração, no seu coração. Pode falar O rapidinho, seu 6 segundos. também. Um beijo para todo mundo. E todo mundo diz que me ama, eu amo também.